A cidade parecia viva naquela manhã, com as ruas cheias de pessoas apressadas, crianças brincando nas calçadas e o sol surgindo entre os prédios altos. Mas para Malik, de 17 anos, a vida na cidade não era tão brilhante quanto parecia. Ele estava sentado à mesa da cozinha, onde o cheiro de café fresco enchia o ar. Sua mãe, uma mulher de sorriso cansado, colocava torradas no prato dele enquanto ajustava a gravata de trabalho. "Você tem que ser melhor que eles, Malik", ela dizia frequentemente. "O mundo é mais duro com a gente, mas nunca abaixe a cabeça." Malik sabia o que ela queria dizer. Ele via isso todos os dias, nas ruas, nas lojas, na escola, a maneira como algumas pessoas o olhavam, como se ele não pertencesse, como se sua pele fosse uma marca que gritava algo que ele nunca disse. Ele não reclamava, guardava tudo pra si, engolindo a raiva e o desconforto como se fosse parte da rotina. Naquele dia, porém, ele não sabia que estava prestes a ser testado como nunca antes. A aula começou como qualquer outra. Malik gostava de história, de aprender sobre o mundo e as pessoas que vieram antes dele. Era a única matéria onde sentia que podia se conectar com algo maior do que ele mesmo. Mas naquela manhã, algo aconteceu. Enquanto Malik apresentava seu trabalho, um projeto sobre líderes que desafiaram injustiças, um colega, no fundo da sala, riu. O riso parecia ecoar pela sala. "Quem diria que você sabia falar assim? Achei que gente como você só sabia correr ou dançar", disse o garoto, um jovem de rosto limpo e tom provocador. A sala ficou em silêncio, um silêncio cortante, quase ensurdecedor. Todos os olhos se voltaram para Malik, que sentiu o rosto esquentar, o coração batendo forte como um tambor. Ele quis responder, mas as palavras não saíram, sua garganta parecia seca, presa por um nó de vergonha e raiva. Com passos hesitantes, Malik voltou para o lugar, tentando não olhar para ninguém, mas dentro dele, algo havia se quebrado. Ele sabia que não seria o mesmo depois daquilo. Nas semanas seguintes, Malik sentiu o peso do que aconteceu crescer como uma sombra. Nos corredores, ele percebia os olhares furtivos. Alguns colegas falavam baixinho quando ele passava, outros evitavam olhar para ele diretamente. Em casa, não, ele tentava esconder o que sentia. Mas em noites silenciosas, sentado em seu quarto, as palavras ecoavam em sua mente. "Gente como você." Ele encarava o espelho, vendo o reflexo de seu rosto. Sentia a raiva crescer, misturada com tristeza. Por que ele tinha que provar seu valor o tempo todo? Por que não podia ser apenas ele mesmo? Uma noite, após um dia particularmente difícil, Malik desabou. Sentado no chão de seu quarto, ele apertava os olhos, tentando segurar as lágrimas. Ele pensou em desistir, parar de tentar, de se esforçar, de querer ser aceito por um mundo que parecia não ter lugar para ele. Mas algo mudou. Uma noite, Malik encontrou um caderno velho no armário. Era de seu avô, que havia crescido em uma época muito mais difícil. As palavras escritas à mão falavam sobre lutas, resistência e orgulho. "Eles podem tentar te derrubar", dizia uma frase, "mas nunca deixe que te convençam de que você é menor." Essas palavras acenderam uma chama em Malik. Ele percebeu que não precisava carregar a vergonha ou o peso do preconceito sozinho. Ele tinha o poder de resistir, de lutar, não apenas por ele, mas por aqueles que vieram antes e pelos que viriam depois. Na manhã seguinte, Malik voltou para a escola, não se escondeu nos corredores, não abaixou os olhos. E na aula, pediu a palavra. Com voz firme, ele enfrentou a turma, contou a história de sua família, da luta de seus ancestrais e da força que encontrava em si mesmo. Ele não estava mais pedindo respeito, ele estava exigindo. E pela primeira vez, ele viu algo nos olhos das pessoas ao seu redor. Respeito de verdade. Não porque haviam mudado completamente, mas porque ele havia mostrado quem ele realmente era. Malik descobriu que, às vezes, a maior batalha que você enfrenta é a de acreditar em si mesmo, mesmo quando o mundo tenta te diminuir. O preconceito ainda existe, mas ele aprendeu que sua força era maior do que qualquer ódio. E você? Como usará sua voz para transformar o preconceito em coragem e mudar o mundo ao seu redor?